E se você está dando seus primeiros passos com a programação no Excel VBA, possivelmente você não está extraindo o melhor desta experiência. Isso porque o VBE, o Visual Basic Editor, possui várias configurações que vão facilitar e muito o desenvolvimento do seu código, bem como a interpretação desses mesmos códigos. Então, nesta aula, eu vou mostrar para você 10 elementos fundamentais da configuração do VBE que vão ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua carreira. E se você não me conhece, se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, eu sou o Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para ajudar você no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. Então já dê um super joinha aqui nesse vídeo, mete o dedão aí no like e se inscreve no canal, clica lá o sininho, marca o sininho para receber todas as notificações e se manter por dentro de todo o conteúdo novo, de qualidade, que vai auxiliar você no seu dia a dia a ganhar precisão, a ganhar agilidade e automatizar todos os seus processos, tá legal? Me acompanhe então aqui neste arquivo. Eu trouxe aqui um arquivo de uma aula anterior, porque já tem um código pronto e nosso foco aqui não é mostrar para você o código, mas sim algumas configurações que vão facilitar a trabalhar com este código. Então vou pressionar aqui Alt F11, e isso me traz ao VBE, ao Visual Basic Editor. Pois bem, nós temos aqui algumas configurações, como eu disse, serão 10 configurações que podem ajudar muito no seu dia a dia. Primeira dica: para acessar essas configurações, nós vamos no menu Ferramentas. Aqui em Ferramentas, vamos em Opções. Clicou em Opções? Pois bem, aqui na janela Opções, o primeiro elemento que eu vou falar com vocês é o Auto-verificar sintaxe. Sim, ele já vem habilitado por padrão e ele faz basicamente isto aqui, ó. Quando eu estou digitando o meu código, range, abro parênteses, abro aspas, A1, fecho aspas, fecho parênteses, igual. Poxa, eu não lembro igual a que é. Eu preciso olhar na minha planilha, preciso olhar em algum outro lugar para poder colocar essa informação. E eu clico em uma outra linha, olha só. Ele mostra aqui um vermelho em destaque para evidenciar que tem alguma coisa errada com essa linha, ela está incompleta. E mostra aqui essa mensagem, Microsoft Visual Basic for Applications, erro de compilação, era esperado, expressão. Espero que tenha alguma coisa que você vai comparar, Depois de colocar um sinal de igual, você vai estar comparando aquele elemento anterior, no caso range A1, com alguma outra coisa. Ok, entendi, maravilha. Essa mensagem, pelo menos no meu dia a dia, eu já sei que ela vai aparecer. Eu sei quando eu estou colocando aqui um igual e eu preciso consultar alguma outra coisa, eu já imagino, poxa, vai vir aquela mensagem chata de novo e eu vou ter que dar um ok. Hoje, assim, pelo menos eu acho uma perda de tempo muito grande, porque esse vermelho aqui, ó, para mim já resolve. Eu já sei que eu vou ter que fazer alguma coisa com ele e fica de lembrete ali esse vermelhinho, Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou copiar esse range para não ter que digitar ele novamente, vou dar aqui um Ctrl C, vou excluir, vou lá em Opções, Ferramentas, Opções, vou desmarcar esse Auto-verificar sintaxe. Desmarquei, ok. E vou repetir o processo. Range A1, colei meu range A1, já tinha deixado copiado, Igual. E quando eu clico em outra linha, ele deixa ali o lembrete, tá vermelho, falta alguma coisa aqui, mas ele não mostra aquela mensagem. Eu não vou perder tempo com a exibição da mensagem, aquele barulho de erro que faz, e ter que clicar lá em OK para fechar a mensagem. Simplesmente fica ali o lembrete. Então, eu costumo trabalhar com esta opção desmarcada, tá legal? Isso me ajuda muito, eu ganho mais produtividade, afinal, isso pode acontecer várias vezes por dia e é menos um clique que eu preciso dar no meu dia a dia, tá legal? Segunda dica. A segunda dica, então, nós vamos lá em Ferramentas, Opções, tudo que nós falaremos aqui é sobre essa janela de opções, tá? Então, sempre falei em opções, já vai lá, Ferramentas, Opções. Desmarquei meu auto-verificar sintaxe,
você tem aqui em segundo lugar o requerer declaração de variável. Por padrão, ele vem desmarcado. O que é este requerer declaração de variável? Você já ouviu falar do Option Explicit? O Option Explicit, ele é um código que obriga você a declarar as suas variáveis. Ou seja, você não pode simplesmente começar um código, subteste, e sair falando que x é igual a 5 e que y é igual a 9. Por quê? Porque isso aqui não foi declarado, não foi dimensionado essas variáveis. Ele vai obrigar você a dimensionar. Como não está marcado, se eu quiser executar aqui com F8, olha só, ele permite, nada aconteceu, né? Não coloquei nenhum message box nem nada, apenas coloquei números dentro dessas variáveis. Se eu marcar aqui em opções o requerer declaração de variável, o que acontece? Ok, nada. Marcos, como assim nada? Nada. Vou executar com F8, olha só, vou clicar F8. Foi do mesmo jeito. O que muda então? Na verdade, quando você marca esta opção, ao adicionar um módulo, eu venho aqui, vou colocar um novo módulo, ele já vem com a expressão Option Explicit, com a palavra-chave, né? Option Explicit. E isso sim vai forçar você, porque teste 2, agora sim, se eu colocar aqui x igual a 2 e um y igual a 5, e eu tentar executar esse cara com F8, variável não definida. Por quê? Porque ele colocou ali o Option Explicit. Então, assim, na verdade, você pode até colocar manualmente. Eu posso vir aqui no meu módulo 1, venho aqui em cima e coloco aqui, Option Explicit. Option Explicit. Pronto, tá aqui o código. Agora, se eu tentar executar esse teste aqui, ele vai dar a mesma mensagem. Então, na verdade, quando você marca aquela opção de requerer a variável, né? Como é que está escrito mesmo? Requerer declaração de variável, ele já vai trazer esse Option Explicit no módulo por padrão. Você não tem que se preocupar em incluir esse código. Eu trago para mim que a melhor prática do universo é que você dimensione todas as variáveis, todas, sem exceção. Nos meus projetos você não vai encontrar uma variável sequer sem ser dimensionada. Porém, however, eu gosto de testar, eu gosto de simular. Quando eu estou criando alguma coisa, eu gosto de ter a liberdade de poder ir colocando variável. Não, essa variável vai servir para isso, essa variável aqui vai ser igual a tal coisa, teste vai ser igual a esse outro negócio aqui. Enfim, eu vou criando e eu não quero ter que parar para ficar dimensionando essas variáveis. Primeiro eu vou criando, desenrolando o meu código, depois, poxa, ficou legal, gostei, eu vou dimensionar todas as minhas variáveis e vou fazer aquilo funcionar, tá? Aí sim eu vou usar o Option Explicit para ter certeza que não ficou nenhuma variável de fora, mas enquanto eu estou criando, eu não gosto do meu Option Explicit ali no topo do meu módulo. Por esta razão, eu não deixo marcado o requerer declaração de variável. Eu mesmo vou lá e coloco o Option Explicit quando eu termino o meu projeto. Mas aí fica a seu critério, tá? Estou te mostrando como eu trabalho, como eu gosto de configurar o meu Visual Basic Editor, mas você agora, neste momento, conforme vamos conversando, batendo essa bola aqui, você vai vendo como você prefere deixar, né, o seu VBE a seu gosto. Terceira dica. Aqui em opções, nós temos também esta opção aqui, eu não vou passar por todos os elementos daqui, tá? É que coincidentemente, nessa aba editor, esses três primeiros estão muito próximos um ao outro. Para que serve esse autolistar membros? Olha só, ele por padrão ele já vem marcado, mas já tive problemas assim com alunos que ao tentar utilizar o autocompletar não conseguia porque não aparecia. Alguém foi lá e desmarcou esta opção. Então é importante que você saiba onde está, né? Como fazer para voltar a funcionar esse autocompletar. Na verdade, a capacidade do VBE sugerir para você as propriedades, os métodos vinculados ao objeto em questão. Então vamos lá. Eu vou clicar em OK. Ao colocar aqui o meu range, que é o meu exemplo eterno aqui, né? Range A1,
Vou pressionar ponto. Quando eu coloco ponto, olha só, ele exibe todos os métodos e propriedades que são do range, né? Vinculados ao A1. E isso facilita muito a minha vida, de verdade. Agora, vou tirar aqui o ponto. Uma vez que eu desmarcar essa opção, se eu desmarcar aqui, ó, autolistar membros, desmarquei. Ok. Vou colocar aqui o meu A1, ponto. Ele não traz mais aquela lista. Então, assim, se você quer testar a sua capacidade de lembrar propriedades e métodos do objeto, legal, deixa assim e tenta. Eu, pessoalmente, eu amo essa propriedade do VBE de poder exibir para você essa lista completa, né, de propriedades e métodos, porque nem sempre você vai lembrar e você não precisa ter aquilo de cabeça. Claro que ajuda muito você saber qual propriedade e método que você vai utilizar, mas essa lista, né, tá lá justamente para poder te ajudar nesse processo. E toda ajuda é sempre muito bem-vinda, não é mesmo? Então, aqui em opções, eu deixo marcado certamente o meu autolistar membros. Eu acho fundamental para o meu dia a dia para evitar perda de tempo, né? Tempo acho que é a moeda mais cara que nós temos hoje no nosso dia, então vamos evitar perder tempo. Legal? Quarta dica. A quarta dica, ela é fundamental, ela é essencial. Por quê? Nos meus projetos é extremamente raro, deixa eu apagar o meu range A1 aqui, eu ter apenas uma subrotina em uma folha de módulo. Na verdade, isso acontece nunca, na verdade, tá? Isso aqui foi um exemplo de uma aula, por isso que só tem um sub, mas geralmente tem várias subrrotinas na minha folha de código. Então, se eu inicio aqui uma subteste, naturalmente, o que acontece? O VBE, ele coloca esse separador aqui, ó, essa linha separando as subrrotinas. Caso o seu VBE não esteja exibindo esse separador, o que está acontecendo é o seguinte: ferramentas, opções, última opção aqui, ó, da aba editor, separador de procedimento. Se eu desmarco isto, ok, eu não tenho mais esse separador. E no visual, né, você vai parecer tudo um bloco único de código. É claro que você pode consultar esses códigos aqui, ó, nesse drop-down, ele vai listar para vocês todos os procedimentos, né, todas as subrrotinas, e você clica naquele que você está precisando. Isso deixa mais tangível, né, cada bloco de código. Mas eu acho importante aqui no visual você ter essa separação, essa linha. Eu acredito que ela é fundamental para que você possa entender melhor o que está acontecendo ali no seu código. Principalmente se não foi você que desenvolveu o código. Você ler, entender o código escrito por uma outra pessoa é um trabalho muito mais complexo, né? Às vezes você pega um projeto desenvolvido por outro programador, você se sente mais confortável começando do zero do que tentando entender o que o cara fez. É algo normal, pode acontecer, de verdade, tá? E principalmente no começo, se eu tentar entender o que ele está fazendo aqui, eu vou demorar uma semana, enquanto se eu começar do zero, acho que em 2 dias eu consigo criar uma solução parecida. Acontece muito, tá? Então, claro que esta opção aqui eu vou deixar marcado sempre. Separador de procedimento é fundamental para um trabalho mais simples, mais objetivo e para poder separar exatamente o que é o que na sua folha de código. Tá legal? Quinta dica. A quinta dica, ela está vinculada aqui, ó, à aba geral. Na aba geral, nós temos uma configuração aqui, principalmente para você que trabalha com user form. Sim, user form. Eu criei aqui um user form, aqui, ó, sem nada, né? Não coloquei nada aqui, apenas o user form. Por padrão, o user form, o que ele faz? Ele encaixa os controles de acordo com essa grade que ele tem aqui. Esses pontinhos, na verdade, nos auxiliam a localizar, né? A colocar corretamente um controle bem posicionado, né? Você consegue definir que as caixas, por exemplo, né, de texto estão na mesma linha. Aqui, ó, se eu colocar outra caixa de texto, eu consigo colocar ela aqui, ó, na mesma linha da outra.
Eu sei que elas estão alinhadas, né? Claro que tem outras formas de fazer isso, mas essa grade com pontos ajuda demais. E quando você arrasta, ó, é como se tivesse um magnetismo, né? Ali no objeto que te conduz de um pontinho para o outro pontinho. Pois bem, esta configuração lá em opções, na aba geral, ela define justamente se vai mostrar essa grade ou não. Eu tenho muita dificuldade sem a grade, de verdade, eu quero que mostre a grade. E você pode mudar a escala dessa grade. Ah, Marcos, se eu quiser colocar aqui largura e altura 1 por 1, dá certo? Então, não, não vai dar certo. Ó, se eu colocar aqui, ó, 1 e 1, ok. Ó, os valores válidos são números inteiros de 2 a 60. E está corretíssimo, você vai perceber que mesmo com o número 2, fica uma bagunça isso aqui, fica muito complicado de trabalhar, de verdade. Ó. Vou colocar aqui, ó, 2 e 2. Olha como fica esses pontinhos aqui no meu userform. Ok. Fica esquisito, cara. Não dá para enxergar mais nada aqui, né? Olha, você precisar de uma precisão dessa na grade, eu acho que atrapalha demais, do fundo do meu coração. Como que eu deixo configurado aqui as opções? Eu deixo o padrão mesmo, tá? Eu deixo aqui a largura 6 e a altura 6, que é o default do VBE, né? E marcado para mostrar a grade, eu quero que ele mostre e eu quero que ele alinhe controles à grade, é aquele magnetismo entre os pontos, né? Quando você arrasta o objeto, ele já gruda no próximo ponto ali, né? Para poder deixar essa configuração visual muito mais fácil. Legal? Deu certo? E a nossa sexta dica auxilia todo esse visual aqui essas janelas, né, do VBE. Isso aqui pode estar configurado diferente e atrapalhar muito a sua vida. Se você vem aqui em opções e vai na última aba encaixe, justamente, ele quer que você marque aqui quais janelas que você quer permitir que se encaixe dessa forma, igual o Project Explorer, igual a folha aqui do módulo, as propriedades. Olha o que acontece se eu desmarco a janela propriedades daqui. Desmarquei, ok. Aqui estão as propriedades. Se eu venho no meu userform e eu quero que exiba propriedades, vou pressionar a tecla F4. Olha onde aparecem as propriedades. Ele não vai ficar ancorado mais aqui à esquerda, ele vai aparecer aqui no lugar da folha. Isso atrapalha muito, porque é muito interessante você poder visualizar os dois, né? Tanto a janela propriedades quanto a folha do módulo ou do userform, para que você possa então fazer conversar esses dois. Você olhar a propriedade e já configurar ela lá no código. Então, se eu fecho aqui minha propriedades, ó, aparece o xizinho aqui, eu não tenho mais ela ancorado aqui. Se eu pressiono F4, ela vai simplesmente tomar o lugar da folha do módulo. Então, é muito bacana que lá nas opções você deixe marcado o que você quer encaixar. Tá legal? Pode colocar tudo que você quer encaixar. Eu gosto, particularmente, acho que tem que ficar tudo aqui mesmo, tá? Até o pesquisador de objeto. Ele, por padrão, não vem marcado, mas eu aconselho que fique tudo marcado para você ter essa flexibilidade de, né, onde você quer que apareça a propriedade, a janela em questão. Porque uma vez que ela fica ancorada, você consegue tirar ela de lá também, né? Se eu der um OK agora, olha só, propriedade está aqui, mas eu consigo tirar ela daqui se eu quiser, eu posso arrastar para onde eu quiser. E essa mobilidade, né, essa flexibilidade, eu acho muito interessante de trabalhar com ela dessa maneira. Tá legal? Sétima dica. Em opções, nós vamos em formato do editor. Aqui nesta janela, nós traremos a sétima, oitava, nona e décima dica para você. Primeiro, a fonte padrão do VBE é a Courrier, né? A Courrier Ocidental. Olha só, eu não tenho nada contra essa fonte, eu apenas acredito que aqui você consegue definir outras fontes que vão possibilitar uma visualização muito melhor, tá? Para quem já está acostumado com a fonte e trabalhou por anos com a fonte, é estranho ver isso mudar. De verdade, você bate o olho e fala, meu Deus, não me sinto confortável com isso. Mas vale a pena tentar. Olha só, eu
deixo sempre aqui no meu VBE, para quem já viu minhas aulas, né, os códigos que eu desenvolvo, percebe que eu não trabalho com essa fonte, mas de forma alguma. Então eu venho aqui no meu formato de editor e eu vou deixar aqui a fonte. Eu prefiro, você pode explorar as fontes que você achar mais interessante aí. Eu já vou direto na Arial. A fonte Arial Árabe. Arial Árabe. Aqui está o modelo da fonte, né, o exemplo. Ok, e olha como fica. Eu prefiro imensamente esse tipo de fonte aqui no meu código. Me auxilia a escrever melhor, a interpretar melhor os códigos, fica mais claro. É uma fonte que os meus olhos já estão mais habituados, né? Porque por muito tempo as principais fontes utilizadas eram a Arial e a Times, né? A Time New Roman era uma das mais utilizadas também. Para quem trabalhou muito com o Word, sem dúvida alguma tem alguma familiaridade com essas duas fontes. A Calibre, ela veio depois. No lançamento do Office 2007, era a fonte utilizada ali no Office, era a Calibre, e aí sim começou a se disseminar e o pessoal começou a gostar muito da Calibre e trabalhar com ela. Mas, para quem viveu essa época da Times e da Arial, tem alguma familiaridade e já faz alguns anos que eu trabalho com ela com a fonte aqui no VBE Arial, e eu acho que melhorou muito a forma de eu entender meus códigos, escrever os meus códigos, tá? 8ª dica. Aqui em opções, no formato do editor mesmo, claro, uma vez que você alterou a fonte, não tem por que você não mudar o tamanho dessa fonte, né? Ainda mais para quem possa ter algum probleminha visual, né? No meu caso, o meu problema é para enxergar de longe, então perto do computador, na verdade eu nem uso óculos, eu fico sem óculos ali, eu prefiro trabalhar olhando ali no computador sem óculos, eu enxergo muito melhor assim, e eu coloco um tamanho pelo menos 12, tá? Pelo menos 12. Dependendo de onde eu vou dar a aula, né, de como está o projetor, resolução, eu posso alterar essa fonte para ficar mais fácil para os alunos visualizarem. Mas por padrão, no meu computador eu deixo com o tamanho 12 e isso me traz um código com esse visual aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora deixa eu fechar propriedades. Agora eu não tenho dificuldade alguma para visualizar o que está acontecendo no meu código. Claro que você acaba enxergando menos linhas, né, do que antes, porque o código vai ocupar mais espaço, mas ainda assim eu acho muito proveitoso, tá? Isso me auxilia demais. 9ª dica. A 9ª dica também se encontra aqui no formato do editor e ela pode fazer toda a diferença. Na verdade, eu acho que até mais do que a fonte e o tamanho da fonte, que são as cores, né? No VBE você tem vários tipos de texto. Você tem essas categorias, né? Texto normal, texto de seleção, texto erro de sintaxe e por aí vai. Para começar, nós temos as palavras-chave. O que são palavras-chave aqui no VBE? Esses textos que aparecem em azul, né? Se você não enxerga muito bem, é até um pouco complexo você diferenciar o azul do preto, porque é um azul bem escuro. Tá? É claro que dá para diferenciar, eu estou olhando aqui, eu consigo diferenciar, mas eu gostaria que fosse um destaque maior, que fosse um contraste maior entre a palavra-chave e os demais textos. Então, eu venho aqui em texto de palavra-chave e aqui onde está primeiro plano, eu vou clicar no drop-down e vou localizar este outro tom de azul. Esse azul facilita muito mais a identificação de palavras-chave no seu código. Então eu vou clicar aqui nesse azul, vou clicar em OK, pronto, agora sim, a palavra-chave está um neon aí, né? Não tem como você misturar uma coisa com a outra, fica muito mais fácil identificar isso, fica mais claro, fica mais objetivo, fica mais limpo. E eu já trabalho com essa configuração de cores já há alguns anos, então assim, poxa, eu acho que ficou excelente essa configuração. 10ª dica. E a 10ª dica, mas não menos importante, também é aqui na janela Opções, na aba Formato do editor, e não sei se você já adivinhou, mas refere-se ao texto normal. Texto normal. Marcos, o que é um texto normal? É uma string, né? Uma sequência aí de string que ela se mistura com
propriedades, métodos, comandos aqui do VBE, né? Do Visual Basic Editor. Por exemplo, esse driver que eu utilizo aqui para minha conexão ADO, ele é um texto normal, ele está entre aspas até, só que ele se confunde com o restante do texto. A minha query também aqui, ó, se confunde com o restante do texto. Então, eu vou marcar aqui que texto normal, o primeiro plano, eu vou utilizar esta cor aqui, ó. Eu não vou usar esse cinza mais claro, já vi muitas pessoas trabalhando com cinza mais claro, porque eu acho que fica difícil visualizar. Aliás, eu acho que por padrão, o VBE já vem até com esse cinza um pouco mais claro, mas eu acho que dificulta a leitura. Vou colocar ele aqui, ó, esse cinza mais clarinho, ok? Olha só, você separa bem, né, o que é texto comum, o que está entre aspas, dos outros textos. Porém, eu acho que fica um contraste esquisito com o fundo branco da folha, né? Se você usar um fundo escuro, talvez até fique um pouco melhor, e aí teria que inverter essa fonte aqui para branco também, né? Então, eu gosto de colocar aqui nas opções, no formato do editor, o texto normal com o cinza um pouco mais escuro, esse tom aqui. Eu acho que é o suficiente para separar ele, né, dos objetos, das propriedades, dos métodos, e dá para ler tranquilo o que está ali entre aspas. Vou colocar aqui em OK, olha só. Para mim, essa é a configuração perfeita. Opa, perfeita não, porque faltou o meu separador aqui embaixo, que eu esqueci de marcar de novo, né? Opções, separador de procedimento. Eu gosto muito desse cara aqui. Pronto, tem que ter o separador. Então, eu passei aqui para você as configurações do Visual Basic Editor que eu prefiro, que eu utilizo no meu dia a dia e que me auxiliam muito a ganhar agilidade, a ganhar ritmo na minha programação, na interpretação de códigos. Tá legal? Gostou? Te ajudei? Configurou aí certinho ao seu gosto, personalizou, customizou o seu Visual Basic Editor? Bom, então já deixa um super joinha, um super like aqui nesse vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal para você não perder uma aula sequer aqui do canal Excel Online Brasil e eu vejo você na nossa próxima aula.